para ir a um alvo. Isso é possível. A impressão que a gente tem, professor, é que a ficção científica está se transformando em realidade com a nanotecnologia. Quais são as outras aplicações dessa ciência? Então, uma coisa que muito se fala e as pessoas têm curiosidade é o que é um nanotubo de carbono. Vocês falam nisso, nanotubo? Nanotubo é um pozinho preto, uma coisa sem muita graça, que dispersa em água, vira um café, mas que olhando no microscópio desse eletrônico, de tunelamento, nós vamos ver tubos perfeitos de átomos formando hexágonos, como esses mostrados aqui. Ou seja, aqui nós temos o pozinho preto, dissolvido em água, sim, e aqui do lado a estrutura molecular, o modelo desse nanotubo. É uma estrutura curiosa, que lembra uma folha de grafite, de lápis, dobradinha, formando um tubinho. Para que serve? Então, é um tubinho interessante, porque o elétron, a eletricidade, percorre esse tubo com uma eficiência máxima possível, a máxima. Nenhum metal conduz tão bem quanto esse nanotubo. E, ao mesmo tempo, a estrutura dela é tão perfeita e tão rígida que é mais resistente que o aço. Então, é tão pequenininha que, se forem incorporadas em fibras, você vai ter fibras mais resistentes que o aço, para coletes, para dispositivos de proteção, de segurança. Ou seja, o uso em tecido, é isso? Em tecido e em aplicações gerais em que você precisa de um material de alta resistência. Um anteparo, uma janela blindada, por exemplo. Isso quer dizer, em todos os tipos de materiais? Qualquer material. Plástico, tecido... Qualquer material. O que mais? Enfim, qualquer componente mecânico que você queira aumentar a resistência. Por exemplo, para aviões, para barcos, para dispositivos, instrumentos de esportes, esportivos, por exemplo, porque são leves. São os materiais mais leves que nós conhecemos, extremamente leves. Em relação aos tecidos, que tipo de roupa dá para fazer com a aplicação dessa tecnologia? Então, a incorporação de nanopartículas e nanotubos em tecidos confere novas propriedades aos tecidos. Quais? Tecidos mais resistentes, tecidos com capacidade de reconhecer o ambiente poluído, tecidos que mudam de cor. Automaticamente? Automaticamente, com programação, obviamente, se introduz impulsos elétricos ou ópticos. Tecidos com capacidade de derreter odores, tecidos que mudam a trama em função das condições que você aplica, de maneira a tornar o tecido mais permeável, mais respirável para o atleta, ou mais compacto, que conserva mais energia. Enfim, são tecidos sensoriais. São tecidos como esses daqui, que permitem a formação de engrenagens, edifícios, balões que vão a Marte e não explodem, porque são materiais de extrema resistência, até essa roupa, que tem a propriedade de mudar de cor. Então, ela tem efeito camaleão, isso é usado já pelos soldados. Você pode ter camuflagem na guerra, você se torna com a cor da areia, ou com a cor das árvores, enfim, você muda a cor da sua roupa com controle sensorial. Isso já existe, é já real. Já existe, isso é possível. São produtos caros, obviamente, mas que a nanotecnologia está tornando viável. Agora, para quem usa todo dia calça jeans e camiseta, vai existir uma camiseta que não amassa, não suja, que o sujeito pode ficar usando 10 dias sem nenhum mau cheiro? A nanotecnologia faz isso também? Faz, mas certamente o público não vai querer. Porque nessa área eles preferem material que rasga, que faz buraco, desbota e não dura. Mas é possível. É possível, certamente é possível. Mas não vai ter o apelo. Será que a dona de casa não vai gostar? Não vai, é fora de moda. Essa é uma área que certamente não vai pegar. Mas é possível. É possível. Professor, em relação a outros objetos que nós utilizamos no nosso dia a dia, por exemplo, computadores, uma tela de computador como essa que nós estamos utilizando agora, em que a nanotecnologia vai mudar esses objetos nos próximos anos? Bem, eu acho que bastante, e já está mudando. A capacidade de resolução da tela vai aumentar exponencialmente. A qualidade da imagem, porque o tamanho do pixel vai ser muito pequeno. E uma coisa muito importante, que esse material emite luz. Emitindo luz, a visibilidade vai ser de 180 graus. Então nós vamos ter telas, ao contrário das telas de cristais líquidos, que nós só temos a visão quase vertical, quase ortogonal, né, frente a frente. Na de cristais, desses materiais nanotubos, e também nós vamos falar um pouquinho sobre OLEDs, são materiais que emitem luz com uma resolução muito grande e dá uma qualidade de imagem que não temos nenhum paralelo, nenhum precedente de agora.
Uma tela da finura de uma folha de papel? Menos ainda, muito pequeno. É quase uma camada tão fina, é algo difícil de imaginar, quase molecular. E com uma definição muito maior que essa? Muito maior, muito maior. E além disso, além de produzir imagem, eles podem ser usados como circuitos de computador. E com isso, mesmo um chip de Pentium 4 que tem 40 milhões de transistores, isso vai se reduzir a um grão de poeira, é uma coisa muito pequena. Que tamanho vai ter o computador mais potente do mundo? Então, o computador, na escala de nanotubos, com esse material com eletrônica ainda de estado sólido, vai ser do tamanho de um cartão de crédito. O mais potente do mundo? Sim, poderia ser. Mas, na escala molecular, que é outra escala, que eu posso falar um pouquinho a respeito, vai ser menor ainda, vai ser um grão de areia. Vai ser algo muito pequeno, porque são moléculas. Veja, hoje, para você gravar o que nós chamamos de 1 bit de informação, significa sim ou não, você usa 9 bilhões, 9,000 átomos. Quando a nanotecnologia já permite gravar uma informação com um único átomo. Então existe 1 bilhão de possibilidades de redução de tamanho, algo 1 bilhão de vezes menor. Pega o computador, veja algo 1 bilhão de vezes menor. Esse pode ser o computador do futuro. Um outro exemplo interessante também, uma outra aplicação prática para o nosso dia a dia. O vidro, uma janela, por exemplo. Como é que é a janela que usa a nanotecnologia que o senhor tem para mostrar para a gente aí? Então, é um fato curioso que muitos não vão gostar. Quem trabalha com limpeza não vai gostar. Mas quem trabalha com tecnologia, sim. Porque é uma tecnologia já existente. Se nós modificarmos a superfície dos vidros com nanopartículas, por exemplo, de dióxido de titânio, é um material que nós usamos em pintura, o pigmento branco das tintas. Quando a luz atinge esse pigmento, ela produz espécies reativas de oxigênio, ou espécies quimicamente reativas que atacam a sujeira e degradam a sujeira, e a chuva limpa sozinha. Por exemplo, uma janela com esse tratamento, ela nunca precisa ser limpa. É uma janela convencional, todo mundo sabe, suja. Né? Então, é uma tecnologia possível, que está já